Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Uma quarta-feira de paz e alegria para todas vocês, amigas e companheiras de todas as manhãs, minhas amigas donas de casa, né? Pois é, ontem eu falei assim, a meteorologia está prevendo chuva para hoje à tarde. Choveu nas proximidades de Belo Horizonte, mas em Belo Horizonte mesmo caiu uns pingos, né? Nós não tivemos aquela chuva tão esperada. Hoje também a meteorologia está dizendo que vai chover à tarde. A gente não sabe onde aqui, né? Mas na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Quando você vê o tempo ficar escuro pelo lado da região sul da cidade, a gente fala, a chuva dali é a chuva que cai, né? E nós tivemos, né, um tempo bem carrancudo, como diziam os antigos, né? Ali na região sul da cidade, mas me parece que deve ter chovido lá para Ouro Preto, aquela região lá de Itabirito e etc. Mas aqui, Belo Horizonte, choveu muito pouco, teve uns pingos, né? Uma garoa, não foi aquela chuva esperada que nós estávamos esperando. Pois é, olha aqui, a CPI do Covid, né, lá do Senado Federal, ontem houve não só a releitura do relatório do senador Renan Calheiros, como também houve a votação na CPI do relatório. E claro que o relatório foi aprovado, né? Tivemos alguns votos contra o relatório, que são parlamentares que defendem o governo Jair Bolsonaro, porque um senador, por exemplo, queria que a CPI fiscalizasse também os estados que receberam dinheiro do governo federal para combater, para os estados terem dinheiro para combater a Covid, né? Que foram mais leitos e etc, 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 mais medicação, né? E muitos não usaram esse dinheiro conforme deveria ser, né? Nós tivemos aí muitos escândalos sobre respiradores que foram comprados, etc. Até Casa de Vinho comprou respirador aqui para estados, né? Então, ele queria que isso também fosse investigado, né? Porque a CPI focou muito na figura do presidente da República, que a gente sabe que o presidente Bolsonaro não é desse mundo, né? Ele usa-se de certo improviso e fala coisa que não deve ser falado, não é verdade? Né? Ou seja, fala demais, né? E então a gente sabe que o presidente Bolsonaro tem esses defeitos, né? Mas a CPI só focou mais no presidente Bolsonaro e naqueles que ocuparam, né, nos dois últimos que ocuparam o Ministério da Saúde, principalmente o general que esteve lá, né, e o Pazuello, e os escândalos que surgiram com compra de vacina, essas coisas todas, mas que, na verdade, as vacinas não chegaram a serem compradas, porque o governo federal, inclusive, levantou, né, acabou com o processo da compra da Covaxin, que era a vacina que chegaria aqui, não sei quantos milhões, que estava sendo prometido uma propina de $1 por cada vacina. Não sei se você se lembra muito bem disso. Mas então, o relatório foi lido pelo senador Renan Calheiros e aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Está pronto? Não, não está pronto. Agora, eles estão, nesse momento, entregando o Procurador-Geral da República para, naturalmente, que tudo vai ter que ser, verdadeiramente, tudo vai ter que ser com um processo. Né? A Procuradoria-Geral da República, se aceitar o relatório conforme ele está, pedindo o indiciamento do presidente e de outras autoridades, né? Aí a Procuradoria-Geral da República, se aceitar, ela vai ter que abrir novas investigações, pegar tudo aquilo que foi investigado pela CPI e fazer uma nova investigação. Porque a Procuradoria-Geral da República, né, o Ministério Público, não vai poder pegar simplesmente o relatório e fazer do relatório um processo. Não. O relatório vai ser apenas, né, se a Procuradoria aceitar o relatório da CPI, o relatório vai ser apenas uma dica
né, onde o Ministério Público vai investigar. Então, tudo teria que começar de novo. Inclusive, eu vi todas as testemunhas, promover um outro processo e só aí que poderia haver, né, o indiciamento, depois de todo o processo, do novo processo feito pela Procuradoria-Geral da República, aí haver um indiciamento. Então, vocês imaginam, nós estamos agora, lá no Tribunal Superior Eleitoral, nós estamos julgando se a chapa Bolsonaro-Hamilton Mourão vai ser ou não cassada. Olha, o governo deles estão acabando. O governo está acabando. Ano que vem acaba o governo de Bolsonaro com o Mourão. Então, agora que o Tribunal Superior Eleitoral está julgando, né, um processo, né, que foi pedido pelo PT e pelos outros partidos de oposição contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Então, quer dizer, o governo está acabando e aí eles estão julgando ainda se a chapa Bolsonaro-Mourão pode ou não disputar a eleição. Eles já disputaram a eleição, já ganharam e o governo está acabando. Você vê como é que a justiça anda atrasada. Quer dizer, isso teria que ser votado, teria que ser julgado antes deles tomarem posse. Não é não? Então não é agora. Ou antes deles serem candidatos. Bem, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Aqui, o prefeito de Nova Lima de então, o Cassinho, foi julgado pela justiça foi cassado pela justiça eleitoral da cidade de Nova Lima, recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral, perdeu, né? E recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi no início do governo dele. Ele foi cassado no início do governo. Aí o recurso ficou lá, no Tribunal Superior Eleitoral. Sabe quanto que o tribunal julgou? Quando estava acabando, faltando 2 meses para ele acabar faltando 2 meses para acabar o mandato dele. Aí o Vitor Penido, que já tinha sido candidato contra ele na vez passada e que já tinha sido eleito na eleição seguinte, ocupou o governo 2 meses, inclusive o impediu de disputar a reeleição. Porque ele já tinha, ele ocupou o governo 2 meses. Quer dizer, o cara foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral quando estava acabando o mandato dele. E agora está acontecendo com o Bolsonaro e o Mourão a mesma coisa. Então, eu estou contando essa história para vocês sentirem o quanto é demorado um problema na justiça, um processo na justiça, né? E agora, então, o que a CPI resolveu, né, fez o relatório e etc. tal, não está resolvido não, porque a Procuradoria-Geral da República tem que aceitar o relatório, refazer todo o processo, ouvir todo mundo outra vez. Aí sabe quando que vai acontecer isso? Não vai acontecer. Felizmente não vai acontecer. Porque a Procuradoria-Geral da República não vai simplesmente pegar o que o Senado apurou, porque não tem valor jurídico para a Justiça. Né? Primeiro tem que ser o Ministério Público que tem que receber o que a CPI apurou e depois fazer um outro processo. Só que fazer um outro processo, ouvir todo mundo outra vez, vai passar o governo Bolsonaro, vai chegar outro governo, outro presidente, e aí eles vão estar discutindo ainda a CPI do Senado, que julgou as coisas do Bolsonaro e etc. Tal. Então, eles estão com medo da pizza, né? Ah, vai dar em pizza. Você sabe o que é porque esse negócio de dar em pizza? Em São Paulo, que é o lugar onde que a pizza tem, né? A pizza é muito consumida, uma empresa, estavam discutindo lá uma reunião e todo mundo brigou, discutiu e um cara saiu mais cedo. E ficou preocupado pelo nível de discussão daquela reunião e no outro dia chegou e falou assim, meu Deus do céu, como que terminou? Falei assim, terminou em pizza. Depois que eles discutiram aqui, foi todo mundo ali para a pizzaria, sentar lá, comeram e pronto, acabou em pizza. Né? Quer dizer, comeram uma pizza e estava tudo certo outra vez. Então, por isso que nós hoje temos esse negócio de terminou em pizza, né? Então, por isso que os próprios senadores estão sabendo que tudo isso vai terminar em pizza. Que o Procurador-Geral da República, mesmo se aceitar o processo da CPI, a investigação da CPI, ele vai ter que abrir uma outra investigação. E isso aí vai demorar anos, né? Infelizmente.
Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Pílulas de Lucem são fantásticas para combater tudo isso, né? Está no mercado, estão no mercado há mais de 80 anos. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Monsenhor Joel Maria dos Santos foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte pelo Papa Francisco. O anúncio da nomeação ocorreu agora pela manhã. O arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, agradeceu ao Papa Francisco e manifestou a sua alegria com a nomeação do novo bispo. Eu ouço ele sempre na Rádio América à noite, né? É isso aí. Nós temos aí mais um bispo para ajudar aí o trabalho que vem sendo feito por Dom Valmor na Arquidiocese de Belo Horizonte. Né? Vamos ouvir então Dom Valmor, no momento em que ele anunciou a nomeação do novo bispo. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Quero de modo muito especial expressar a minha união e gratidão ao amado Papa Francisco ao acolher hoje com especial alegria a nomeação de Monsenhor Joel Maria dos Santos como mais um bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte. Um dom para a nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, em seu ano jubilar centenário, na vivência do caminho sinodal convocado por nosso Santo Padre, o Papa Francisco. A nomeação de Monsenhor Joel Maria dos Santos para o Ministério de Bispo Auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte muito contribuirá com a nossa missão de proclamar a Palavra de Deus na rede de comunidades de fé de nossa amada Arquidiocese, mais de 1.500 comunidades em 28 municípios, numa população de mais de 5 milhões de habitantes. Nossa gratidão, reverência e profunda comunhão com o amado Papa Francisco. O povo de Deus na Arquidiocese de Belo Horizonte, também agradecido ao sim do Monsenhor Joel Maria dos Santos, o recebe com muita alegria em comunhão com o seu ministério. Pois é, a palavra do nosso arcebispo aí, falando da nomeação do novo bispo auxiliar de Belo Horizonte. Muito bom. Pois é, nesse instante está acontecendo lá no Memorial JK, presta bem atenção, no Memorial JK, o ato de filiação do senador Rodrigo Pacheco ao PSD, Partido Social Democrático. O PSD, historicamente, foi um partido fundado na década de 40, 45, quando Getúlio Vargas preparou dois partidos com o fim daquele chamado Estado Novo, ele já preparando para entregar o governo para a eleição presidencial, ele criou dois partidos. O PTB, que foi o partido dele, Partido Trabalhista Brasileiro, para ficar com os operários, com a classe operária, e o PSD para ficar com a burguesia rural, né? E só que ninguém acreditava que o Getúlio Vargas, que já tinha feito isso em 37 e deu o golpe e continuou presidente, ninguém achava que o Getúlio Vargas iria entregar naturalmente o país a um sistema democrático, né? E tiraram ele antes de decidir se sairia ou não. Ele foi tirado da presidência da República. Veio a Constituição de 46. Aí os partidos já estavam constituídos, a UDN, o PSD, o PTB, né? Até mesmo o Partido Comunista foi organizado naquela época. E com a eleição de 1946, né? A nova Constituição de 46 e 47, depois o Partido Comunista foi considerado ilegal no país, porque o país não queria nada de comunismo, né? Então o partido foi considerado ilegal. E todos os comunistas ficaram praticamente vivendo no país, mas escondidos, como, por exemplo, a grande figura do Partido Comunista Brasileiro, que foi Luiz Carlos Prestes, né? Que era um militar e depois, com a redemocratização,
ele conseguiu reaver a patente dele, acho que de coronel, ele seria um coronel, né? E então ele conseguiu reaver a patente dele no Exército Brasileiro. Mas aí nós tivemos o PSD, e aqui em Minas Gerais o PSD foi um partido muito importante, né? E foi o partido Juscelino Kubitschek, porque quem era o chefe do PSD aqui? Era o governador Benedito Valadares, que foi o governador de Minas, o governador, o interventor durante muito tempo, né? Enquanto durou o período Vargas. E aí o PSD aqui foi um partido que teve, não só teve o Benedito Valadares, como teve também o Bias Fortes, né? Teve o Juscelino, né? E perdeu as eleições em 60 para o nosso governador Magalhães Pinto. Mas Minas sempre foi muito cordial. Os políticos que nós tivemos antigamente, eles eram muito cordiais, eles se conviviam, né? Não eram inimigos como hoje, que um cara é inimigo do outro, né? Não, eles eram... Prova que o Juscelino era compadre de Pedro Aleixo, que era o udenista, para você ver, né? Amigo de grandes figuras da UDN, como o próprio Magalhães Pinto, né? Por exemplo, quando houve a cassação do Juscelino Kubitschek, quem liderou o movimento para que o Juscelino pudesse sair do país e se exilar foi o Magalhães Pinto. Quer dizer, você veja que os mineiros, né? Então agora o Rodrigo Pacheco vai se filiar ao PSD. E já vai ter de cara um apoio para a presidência da República do Alckmin, que vai ser candidato do PSD em São Paulo, né? Também do Alexandre Calil, que é do PSD aqui em Minas Gerais, que vai ser candidato a governador de Minas pelo PSD. E o Eduardo Paes, que é o prefeito lá do Rio de Janeiro. A gente não sabe se ele vai ser candidato a governador ou se vai continuar na prefeitura, mas uma grande figura política do Rio de Janeiro. O nosso Rodrigo Pacheco diz o seguinte: eu não sou candidato, eu sou presidente do Senado e quero concluir o meu trabalho de presidente do Senado e etc. Tal. Ele não quer, como bom mineiro, ele não quer colocar o carro na frente dos bois, né? Ele vai devagarinho e tal, deixa o pessoal falando, vai se organizando, né? E agora muda de partido, PSD, porque o PSD já garantiu que ele vai ter, inclusive, o estímulo para a candidatura dele à presidência da República vem do presidente do PSD. O presidente do PSD, que foi governador de São Paulo, foi prefeito de São Paulo, né? Então, a gente sabe que é uma coisa que está caminhando, né? Mas como bom mineiro, né, o nosso Rodrigo Pacheco, ele não passa o carro na frente dos bois. Ele está dizendo que não, eu não sou candidato, não é hora de pensar nisso, nós temos muita coisa para fazer no Senado e etc e tal, mas o pessoal está se organizando, né? A base dele eleitoral está organizando. E o PSD, se vê devagarinho, tem os 3 senadores mineiros, né? Ontem, o senador Carlos Viana, conversando comigo, falou que não vai apoiar o Rodrigo Pacheco, vai apoiar o Moro, o ex-ministro Moro, que vai ser candidato pelo partido que ele acho que vai mudar de partido também. É uma tal de mudança de partido, uma coisa interessante, né? Esperamos que o PSD tenha uma vida e uma história como teve o PSD antigo, né? O PSD antigo foi um partido muito importante, de muita gente importante. Então vamos esperar que isso aconteça. Já está acontecendo lá e justamente no Memorial JK, né? Quer dizer, sobre a égide de um grande PCDista que foi Juscelino Kubitschek. Se a criança acordou, dorme, dorme menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha, a paróquia de São Sebastião de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, inaugurou na ASP o Núcleo de Acolhida e Articulação da Solidariedade Paroquial. A bênção do novo espaço foi realizada pelo arcebispo Dom Valmor. A reportagem é de Leonardo Apolinário. Leonardo. Sabará agora conta com a primeira casa do NAASP, Núcleo de Acolhida e Articulação da Solidariedade Paroquial. O espaço já é conhecido pelos fiéis como Casa Padre Lázaro. Alguns serviços sociais já vinham sendo oferecidos. Sempre ficou sacramentado este espaço como espaço social.
E para nós é uma alegria, uma oportunidade única, né, também de, com a orientação do Rearte Sol, né, da gente poder estar inaugurando esse espaço para atender as famílias, sobretudo tendo presente que aqui tem uma demanda bastante expressiva, nesse caso, com as famílias, né, necessitadas. Agora, com o NAASP, a força solidária da paróquia São Sebastião e Arquidiocese de Belo Horizonte vai ser ampliada. Os NAASPs representam, né, a força da missão evangelizadora da Igreja de Belo Horizonte nos campos social, político e ambiental. Eles representam a força dos cristãos, discípulos e discípulas do Senhor que se unem para servir as pessoas que mais precisam no campo social e político e no cuidado com a nossa casa comum. A casa foi totalmente revitalizada para atender melhor a comunidade. Pintura nova, piso novo, os quartos foram transformados em salas. Aqui terá atendimento médico, psicológico, assistente social e também, nesta casa, vai funcionar assistência a pessoas carentes aqui da comunidade. A bênção do novo espaço foi realizado pelo arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. O NAASP é um projeto que precisa se estender como uma rede em todas as paróquias, como aqui na paróquia de São Sebastião e General Carneiro. Um lugar onde os mais pobres, sofridos, sabem que pode bater e encontrar socorro. E assim estender a solidariedade em rede, como estamos fazendo e precisamos intensificar, considerando a situação difícil que estamos vivendo. Portanto, o que fazemos aqui é um sinal de esperança e, ao mesmo tempo, uma convocação de que toda a paróquia tenha o local e o projeto em funcionamento do NAASP, do cuidado com os mais pobres, articulando a solidariedade em rede. Pois é, fica aí o nosso abraço ao pessoal de Sabará, especialmente lá de General Carneiro, Paróquia São Sebastião. Amanhã a gente volta, um abraço.